Capítulo 8: Curando a ruptura mãe e filha. A realidade do nosso tempo na história exige que façamos a inversão do padrão dos contos de fadas. Devemos voltar atrás, restaurar e curar essas constelações femininas, a fim de renovar e integrar o elemento masculino suprimido. Madonna Kolbenschlag. Adeus, bela adormecida. É profunda essa busca para desenrolar a mortalha que cobriria a ferida, que nos marcaria com sangue, na maré da anêmona vermelha. Neste primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera, que nos chamaria de volta para a origem das coisas e nos faria ver, no momento de virada do tempo, um reflexo da lua na redenção do amor. Julia Connor, On the Moon of the Hair. A etapa seguinte da jornada da heroína envolve a cura do que eu chamo de ruptura mãe-filha, que é a ruptura com a própria natureza feminina. Para mim, essa é a parte mais difícil da jornada, pois considero essa ruptura o aspecto mais doloroso. Como muitas mulheres, eu descobri o pai poderoso dentro de mim e desenvolvi qualidades heróicas que a sociedade definiu como masculinas. Desenvolvi habilidades de discriminação, pensamento lógico e de concluir projetos. E todas elas me servem bem no mundo exterior. Várias vezes na vida fiz a descida e sobrevivi, depois de ser deixado em carne viva por Ereshkigal. Em uma das vezes, retornei do mundo inferior com uma parte maior de mim intacta. Em cada uma das vezes, retornei do mundo inferior com uma parte maior de mim intacta. Mas eu não curei a ruptura mãe e filha dentro de mim. Meu relacionamento com minha mãe nunca foi fácil, mas sinto que essa ferida vai além do relacionamento da mulher com sua mãe. Ela está no cerne do desequilíbrio de valores dentro da nossa cultura. Nós nos separamos dos nossos sentimentos e da nossa natureza espiritual. Carecemos de conexões profundas, ansiamos pela afiliação e pela comunidade, pelas qualidades positivas e fortes do feminino que faltam a essa cultura. Janet Dalet analisa: quando o indivíduo ou uma sociedade se torna unilateral demais, distante demais da profundidade e da verdade da experiência humana, algo na psique se rebela e se move para restaurar a autenticidade. A quebra liberta momentaneamente a vida das exigências da realidade cotidiana e ativa um processo profundamente espiritual, um rito interior de passagem com seu próprio fim curativo. Ansiamos por uma mãe forte e poderosa. Filha sem mãe. Como muitas mulheres, nunca me senti profundamente acolhida pela minha mãe, embora eu conheça a sensação de ser amada profundamente. Minha mãe teve dificuldades para me aceitar quando criança. Eu era demais para ela. Estava sempre caindo de árvores, quebrando o braço ou me envolvendo em acidentes. Ela não valorizava meus impulsos criativos porque eles a ameaçavam. Ela tentou me conter, mas eu não podia ser contida. Eu vivia escapando da redoma de sua maternidade, que era pequena demais para mim e me sufocava. Assim, nos meus primeiros anos de vida, identifiquei o feminino como asfixiante e perigoso. Embora reconhecesse sua beleza e sensualidade, para mim lhe faltava humor. Ele buscava a perfeição, e eu era uma criança nada perfeita. Meus sentimentos não se encaixavam. Sei que minha rejeição inicial do feminino foi uma rejeição da raiva, da reprovação, da rigidez e da incapacidade da minha mãe me ouvir ou me ver como eu era. Na adolescência, quanto mais eu a rejeitava e me identificava com meu pai, mais eu me separava do feminino forte e poderoso dentro de mim. Felizmente, minha mãe era muito envolvida com a vida religiosa e encorajou minha devoção espiritual. Na verdade, ela ficava orgulhosa porque eu ia todos os dias à missa de manhã cedo. As visões que eu tinha de São Francisco e da Virgem Maria eram bem diferentes das dela. Mas eu podia passar horas criando altares e conversando com os santos, e assim ela me deixava em paz. Quando eu não estava em casa, passava tempo na floresta, perto do riacho, junto à minha árvore favorita. Lá eu me sentia em casa, segura e protegida.
Minha mãe me permitia ficar sozinha pelo tempo que eu quisesse, porque quando estávamos juntas, acabávamos tendo atritos. Ela me chamava de sabichona e me dizia que um dia eu me veria em maus lençóis por isso. É claro que ela estava certa. Com alguma frequência, eu arrumava problemas com as freiras da escola, especialmente quando questionava algo que não fazia sentido para mim, como a ressurreição de Cristo. Como Jesus saiu do túmulo, irmã? Perguntei no segundo ano. Ele já estava morto fazia 3 dias e tinha uma pedra enorme na abertura da caverna. Ao fazer essa pergunta, fui imediatamente expulsa da aula e mandada direto para a sala do diretor. De lá fui enviada para casa, onde minha mãe ficou furiosa por eu ter ofendido as irmãs. Em outra ocasião, também no primeiro ano, a freira quebrou uma régua de madeira no meu braço, o que causou um galo tão grande que ela ficou com medo de me mandar para casa. Ela não precisava ter ficado com medo. Quando cheguei em casa, fui punida por ter tirado a freira do sério. O início da juventude foi um pesadelo. Quando me apaixonei pelo meu primeiro namorado aos 17 anos, minha mãe decidiu que eu estava possuída pelo diabo e marcou um encontro com o padre local para me exorcizar. Felizmente, ele cancelou. Ela não parava de me alertar que era melhor eu não voltar para casa grávida, mas me protegia tanto de tudo que eu nem sabia como isso poderia acontecer. Minha mãe não tinha me iniciado nos mistérios da mulher. Aos 21 anos eu já sabia de tudo e acabei tornando realidade tudo o que ela mais temia ao chegar grávida e noiva em casa. Ela fez um escândalo, me chamou de prostituta. Com meu corpo grávido, do qual eu estava tão orgulhosa, fui desprezada e ridicularizada. Isso são águas passadas que foram turbulentas em um momento, mas já estão calmas hoje. Ao examinar como essa ruptura do feminino afetou minha vida, tenho consciência de que não dei ouvidos ao meu corpo. Ignorei suas necessidades e o levei além da exaustão, em direção à doença. Não valorizei as habilidades que eu desenvolvo com facilidade. Ignorei minha intuição. Me senti culpada por tirar um tempo para relaxar ou para gestar. Esperei luta em vez de facilidade e não desfrutei plenamente desse precioso dom da vida. Ouço histórias semelhantes de outras mulheres que, na infância, foram instruídas a trabalhar muito, produzir, ser gratas e ignorar seus sentimentos. Não havia expectativa de uma vida fácil e desfrutar da vida era algo inaudito. Pelo contrário, o que ouviram foi: a vida é dura, a vida não é justa. Se quiser relaxar, fique observando a grama crescer. Ao trabalhar grande parte da raiva que permaneceu reprimida durante a infância e adolescência, encontrei uma cura profunda na arte de ser mãe. Exercer a maternidade e depois ser professora me ensinaram a acolher, empoderar e brincar com os outros. Como muitas mulheres não tiveram uma boa relação com a mãe na infância, encontrei minha cura mais profunda no papel de mãe ativa. Com 30 e poucos anos, procurei uma mãe no amor e na aprovação das mulheres mais velhas, que foram minhas mentoras ou colegas de trabalho. Com quase 40, me casei novamente após conhecer um homem que se sentia muito confortável com sua própria natureza feminina. Fui profundamente nutrida por seu amor. Prezo meu relacionamento com minha irmã e minhas amigas, e há anos estou envolvida em grupos e rituais femininos para honrar os ritos de passagem da mulher. Mas ainda tenho um desejo urgente de me reconectar com a mãe. Parte disso resulta, por um lado, da consciência de que nunca poderei ter algumas conversas com minha própria mãe, e por outro, de um desejo de ser inteira. Eu sei que a ruptura mãe-filha afeta minha relação com o feminino interior. Sei também que só estarei completa quando conseguir curar essa ferida. Sinto a impotência de um recém-nascido separado da mãe. Para curar essa ruptura interior, preciso desenvolver uma mãe acolhedora dentro de mim mesma. A mãe como destino. Não importa se nossa mãe era carinhosa ou fria, encorajadora ou manipuladora, presente ou ausente. Nossa relação interior com ela está integrada em nossa psique como complexo materno.
James Hillman avalia como esse complexo é a base de nossos sentimentos mais permanentes e irreprimíveis em relação a nós mesmos. A pessoa encara a mãe como destino, sempre e de novo. Não apenas o conteúdo dos sentimentos, mas a própria função se vale dos padrões das reações e valores que ganham vida na relação mãe-filho. O modo como nos sentimos sobre a nossa vida corporal, nossa confiança e autoestima física, o tom subjetivo com que entramos ou saímos para o mundo, os medos e as culpas básicos, a forma como entramos no amor e nos comportamos na proximidade ou intimidade, nossa temperatura psicológica de frieza ou calor, o jeito como nos sentimos quando estamos doentes, nossos modos, nosso gosto e estilo de nos alimentar e de viver, estruturas habituais de relacionamento, padrões de gesto e tom de voz. Tudo isso traz marcas da mãe. Para uma mulher, o complexo materno tem enormes implicações em relação à sua autoidentidade e seus sentimentos sexuais. Estes, porém, não têm nada a ver com a forma como ela percebe o conforto ou desconforto de sua mãe com seu próprio corpo. Hillman continua. Essas influências sobre a função sentimento não precisam ser copiadas da mãe, ou mesmo contrárias a ela, para que o complexo materno mostre seu efeito. O complexo materno não é minha mãe, é meu complexo. É a maneira como a minha psique assimilou minha mãe. É a maneira como a minha psique assimilou a minha mãe. Se a psique da mulher assimilou a mãe de forma negativa ou destrutiva, ela se separa de sua natureza feminina positiva e tem muito trabalho a fazer para recuperar. Se as atitudes de sua mãe ameaçam sua sobrevivência como mulher, ela pode se identificar estreitamente com o masculino, buscando nele a salvação. Muitas mulheres encontram um aspecto espontâneo, divertido, prazeroso e acolhedor do feminino na figura paterna. A natureza da ruptura mãe-filha também é determinada pela forma como a mulher integra a mãe arquetípica em sua psique, o que inclui a mãe terra e a visão cultural do feminino. Nossa psique coletiva teme o poder da mãe e faz tudo o que pode para degradá-lo e destruí-lo. Não valorizamos seu acolhimento, usamos, abusamos e dominamos a mater, toda vez que temos a oportunidade. A cada barril de petróleo derramado no Golfo do Alasca, a cada tonelada de resíduos nucleares armazenada no deserto do Novo México, a cada árvore sufocada pela chuva ácida, revela-se nossa enorme arrogância e nosso desrespeito por ela. Ao longo dos séculos, nossas igrejas vêm empurrando a face feminina de Deus para o subsolo, destruindo sua imagem e usurpando seu poder em benefício dos deuses masculinos. Como podemos nos sentir ligados ao feminino quando a nossa cultura ao nosso redor faz tudo ao seu alcance para nos fazer esquecê-lo? Nós nos curvamos diante dos deuses da ganância, da dominação, da ignorância e zombamos das imagens femininas de resistência, equilíbrio e generosidade. Violamos, saqueamos e destruímos a terra, esperando que ela nos dê infinitamente. Essa ferida mãe-filha é profunda e será preciso muito trabalho para curá-la. A busca pela mãe pessoal. Eu me pergunto se a dor associada à ruptura mãe-filha tem origem no nascimento, quando a filha não está mais fundida com a mãe e anseia por aquele ambiente seguro e protegido para contê-la mais uma vez. Em algum lugar da nossa psique, todos nós ansiamos pelo calor do líquido amniótico, banhando-nos gentilmente e embalando-nos para a vida. Sentimos falta do som reconfortante do coração da nossa mãe pulsando dentro de nós. Se a separação da mãe ocorrer muito cedo, ou a conexão com a mãe se perder ao nascer, a mulher buscará a mãe ao longo de toda a vida. Rose Emily Rothenberg escreve sobre a experiência de uma criança que se tornou órfã ao nascer. Desde muito cedo, a mãe representa o self, uma conexão viva com a mãe que expressa essa importante projeção de vida é crucial para o sentimento de segurança e autoestima do recém-nascido.
A mãe também expressa uma conexão que vai até a terra. Quando há danos a essa relação primária fundamental, o ego da criança volta-se prematuramente para isso, reduzindo aos seus próprios recursos. A criança então experimenta o abandono. Sentir-se abandonada pela mãe é um problema também para mulheres que não são órfãs. Quer a mãe estivesse fisicamente presente ou não, sua ausência emocional e espiritual é sentida pela criança como abandono. Pessoas sobreviventes de incesto que foram molestadas por parentes homens e pessoas adultas, filhas de alcoólatras, relatam a dor lancinante que sentem por terem sido abandonadas pela mãe, que estava sobrecarregada ou envolvida demais nos próprios problemas para ser protetora e estar presente para os filhos. Ao longo da vida, essas crianças continuam a pedir atenção, aprovação e uma definição de si mesmas em sua necessidade urgente de acolhimento por uma mãe. Se a mulher reconhece a ferida de seu feminino interior e sua mãe ainda está viva e disponível, ela pode tentar curá-la, renovando e transformando essa relação inicial. Ela entende a própria fragmentação por ser uma filha, sem acolhimento materno, e tenta construir uma nova ligação. Em seu artigo Como a Filha do Pai Encontrou a Mãe, a psicanalista junguiana Linda Schmidt escreve sobre como estabeleceu uma relação com sua mãe, Jane Wellwright, na meia-idade. Schmidt teve a própria natureza como mãe, crescendo com pouca supervisão em um rancho, da mesma forma que sua mãe. Ela cresceu à maneira de Ártemis, sem supervisão, exceto pelos vaqueiros, que exerciam a figura do bom pai. Devido à sua visão e sua motivação própria, meus pais tinham negócios no mundo que não poderiam incluir a criação convencional dos filhos. Para mim, então, o maior recurso da minha vida era a natureza selvagem, que é a grande mãe, self feminino. Mas de uma forma desarticulada, meu princípio materno era, portanto, um arquétipo, uma atmosfera, uma geografia. Havia um mínimo de carne e osso na maternidade pessoal. Ela descobriu que a grande mãe rancho era um excelente modelo para o mundo feminino, o que lhe proporcionou uma forte conexão com seu eu instintivo e biológico. No entanto, até a metade da vida, Schmidt teve pouca conexão com sua mãe. Naquela época, ela leu a transcrição original do livro de sua mãe, Em Busca da Vida, que é basicamente uma história de mãe e filha, contando a relação de Wellwright com uma paciente terminal de câncer. Pela primeira vez, Schmidt teve a experiência de ver a sua mãe como mãe. Embora a história fosse sobre o relacionamento de sua mãe com outra jovem, Schmidt conseguiu sentir a sua capacidade de ser maternal e preocupada, até talvez comigo. E esse sentimento abriu a segunda metade da minha vida. Schmidt encontrou um ponto em comum com sua mãe quando as duas passaram tempo juntas no rancho, que havia sido da mãe das duas. Lá desenvolveram uma igualdade, uma relação de sororidade. Descobriram que podiam se encontrar em seu amor mútuo pelos cavalos e no mundo das ideias, trabalhando a relação mãe-filha em seus inscritos e apresentações. A partir daí, passaram a compartilhar sua cura com outras mulheres através de oficinas sobre a relação mãe-filha. Mulheres cuja mãe morreu ou não estava disponível por outros motivos procuram a mãe em sonhos, na natureza e em sua arte. No livro A Busca de Perséfone pela Mãe, Patricia Fleming escreve sobre seu anseio pela mãe. Fleming ficou órfã quando sua mãe faleceu 28 horas após seu nascimento no Uruguai. Ela foi criada durante os primeiros 5 anos de vida pela avó e depois dolorosamente separada quando seu pai voltou a se casar. Ela procurou a mãe em seus relacionamentos com o marido, a filha, amigos, conhecidos, mas só conseguiu curar a ferida interior do feminino quando sua filha, que estava grávida, quase morreu, tendo perdido, porém, o bebê. Ela chorou por sua mãe, por sua avó,
pela dor de sua filha e pelo bebê não nascido. Naquela primavera, quando as íris se abriram em flor, descobri que queria pintar essas flores, nada além de íris. Pintar essas formas profundamente femininas parecia preencher alguma necessidade em mim e construir uma ponte para o feminino profundo dentro de mim. Na história de Deméter, você se lembrará que Zeus acaba sentindo pena de Deméter e de suas lágrimas, e envia a deusa Íris, em suas asas de ouro, segundo Homero, como um gesto de reconciliação. No mito, foi a primeira ponte de ouro para a mãe, Deméter, a terra, para o comum. Fleming continuou seu processo de cura com uma peregrinação à Grécia, que lhe pareceu ser a terra da mãe. Lá ela visitou os locais sagrados da deusa, reverenciando Artemis, Ísis e Deméter. Sua primeira experiência com Deméter foi no pequeno museu de Tegea, onde o entalhe de Deméter lhe lembrou tanto sua avó que ela sentiu um reconhecimento imediato de aceitação. Em Eleusis, ela se sentou no poço sagrado de Deméter, sentindo uma profunda emoção com o choque e o trauma vivido por Deméter em separação de Perséfone. Fleming finalmente sentiu que seu sofrimento tinha algum significado, sentindo-se tão restaurado. Oh, vou começar de novo. Sentindo-se então restaurada e redimida por sua afinidade com Deméter. Depois dessa experiência, um sonho que a avó de Fleming teve a ajudou a fazer as pazes com sua busca pela mãe. No sonho, ela perguntava à sua avó já falecida onde ela gostaria de ser enterrada. A avó respondia que a escolha era dela, mas se ela decidisse levá-la para casa, estaria sempre com ela. Fleming concordou em levar o caixão para casa e colocá-lo em sua sala de estar. Nesse sonho, ela percebeu que havia internalizado a mãe-avó. Sua busca por sua mãe havia de fato terminado. A divina cotidianidade. As mulheres que carregam uma ferida profunda em relação à mãe costumam buscar a cura na experiência cotidiana. Para muitas, isso toma a forma da divina cotidianidade. Ver o sagrado em cada ato cotidiano, seja lavando a louça, limpando o vaso sanitário ou tirando as ervas daninhas do jardim. A mulher é acolhida e curada ao se estabelecer no cotidiano. Durante esse período de recuperação do feminino interior, é muito frequente que ela se identifique com Héstia e encontre a sábia mulher interior. Em Meditações Pagãs, Ginete Paris nos conta: Héstia é o centro da terra, o centro do lar e nosso centro pessoal. Ela não deixa seu lugar, nós é que devemos ir até ela. Ela é o lugar de nossa sabedoria interior. Na Grécia Antiga, Héstia era tanto a deusa virginal do lar quanto o fogo da lareira. A lareira representa o centro de um lar, um abrigo, um lugar onde a família e os amigos se reúnem em companheirismo. Os valores associados a Héstia são o calor, a segurança e o relacionamento humano. A Héstia de uma família ou organização é a aranha que tece as teias, cuida dos detalhes e sabe o que cada um está fazendo. Como as mulheres assumiram um papel mais importante no mundo exterior, a lareira da família foi deixada sem vigilância e o espírito de conexão e de acolhimento se deteriorou. O valor do feminino como centro da família tem sido amplamente ignorado e considerado a desvalorização da mulher pela sociedade. Como o lar e o círculo familiar perderam o significado, também nós nos esquecemos de valorizar e proteger nosso planeta natal. As mulheres que tiveram que deixar o lar para lembrar à humanidade a importância de cuidar do corpo físico de cada um e do corpo de nosso lar coletivo, o planeta. Vou ler essa parte. As mulheres tiveram que deixar o lar para lembrar à humanidade a importância de cuidar do corpo físico de cada um e do corpo de nosso lar coletivo, planeta Terra. Cura na natureza e na comunidade. Hoje,
Muitas mulheres estão dando um novo foco à arte da filiação. Em seu desejo de curar a ruptura com seu feminino interior, elas estão alcançando outras mulheres, unindo-se para falar de sua experiência do sagrado, honrando sua conexão com Gaia e passando por ritos femininos de passagem, através de encontros de mulheres e de buscas visionárias. Curar a ruptura mãe-filha não é uma jornada puramente individual. Para ouvir a sua voz e afirmar sua direção, uma mulher precisa de uma comunidade de apoio. Na natureza, a mulher encontra a cura para sua busca fatigante nos braços de Gaia, a mãe original. Ela é mais solo que mãe e muito vasta, muito distante para ter as características geralmente associadas a uma mãe humana. Toda a matéria viva nasce dela. Seu seio generoso nos lembra nossa fertilidade. Ela nos reflete nossa própria natureza cíclica, o tempo para hibernar e o tempo de dar à luz. As primeiras flores da primavera, os gansos voando para o norte, os ventos soprando na relva alta e a desova do salmão nos lembram a renovação da vida. O solstício de inverno, por sua vez, nos dá permissão para descansar e reunir nossos sonhos. As mulheres, mais uma vez, estão se unindo para celebrar as estações e honrar sua conexão com as fases da lua. As mães começaram a criar ritos da primeira menstruação com suas filhas pubescentes e a celebrar a sua própria cessação do fluxo sanguíneo com ritos da menopausa. Através da busca visionária pela natureza selvagem, as mulheres encontram a coragem de superar seus medos pessoais, enquanto são apoiadas por uma comunidade de mulheres de todas as idades. Elas cantam, dançam e jejuam juntas. E ouvem sozinhas em silêncio as histórias da irmã serpente, do irmão falcão e da irmã lua. Elas rezam por uma visão de seu verdadeiro caminho. As mulheres estão compartilhando seus sonhos de um futuro que incorpora valores do coração, de uma linguagem que é inclusiva e de imagens que celebrem a vida. A avó como guia. Muitas mulheres invocam a imagem da avó como um guia para os reinos misteriosos do feminino. A avó de uma mulher pode ser lembrada como um porto seguro, uma fonte de nutrição, uma cuidadora em tempos de doença. Como Hecate, a avó-aranha e Hestia, ela personifica as qualidades de insight feminino, sabedoria, força e acolhimento que podem estar faltando na vida cotidiana de uma mulher. Invocamos as qualidades do aspecto feminino da mulher idosa para nos ajudar a atravessar transições difíceis. Durante um período difícil em que tentava entender o rumo que tomava todo o trabalho de sua vida, a psicoterapeuta Flor Fernandes, então com 20 e poucos anos, invocou a imagem de sua avó, Patrícia, de Cuba. Ela conta: minha avó sempre foi uma fonte de inspiração e força para mim. Cresci cercada por sua aura de proteção e cura. Eu a via curar os outros com suas orações, suas ervas e seus rituais. Eu era uma menina curiosa e ela sempre encontrava tempo para falar comigo sobre o trabalho dela como curandeira. Quando eu tinha 5 anos, fiquei muito doente com mal olhado. De acordo com as crenças, essa doença acontece quando alguém é olhado por uma pessoa que tem energia ou pensamentos negativos. Os sintomas são vômito e diarreia, que eram os que eu tinha. Minha avó me levou para o seu quarto de cura, acendeu as velas e começou a cantar e rezar. Minutos depois eu estava bem e pronta para sair e brincar com meus amigos. No entanto, minha avó me disse para ficar no quarto e me ensinou uma oração de proteção, chamando um guia espiritual para me ajudar em ocasiões futuras. Deixei minha avó quando eu tinha 15 anos para vir para os Estados Unidos. Por muitos anos esqueci minha conexão com ela e seu trabalho de cura. Eu precisava assimilar uma nova cultura em que o trabalho de minha avó era considerado superstição. Quando eu tinha 28 anos, comecei a me lembrar dela novamente. Eu estava passando por um momento difícil, o que se poderia chamar de crise existencial. Tinha perdido minhas raízes e minha alma. Estava me sentindo vazia e perdida.
Na época, fui a uma oficina sobre a morte, o morrer e sonhos. E houve um momento na oficina em que olhei para o líder e vi o rosto da minha avó. Senti uma corrente de energia entrando diretamente no meu coração, elevando-me a um reino de conhecimento que eu havia esquecido. Naquela noite eu sonhei com ela. Ela veio até mim e disse: Lembre-se, minha filha, das vezes que eu sentava no meu colo e conversava com você sobre a cura com ervas, sobre como colhê-las na hora certa, para que a força e o poder da planta fossem preservados. Passávamos muito tempo falando sobre a natureza humana e sobre as forças que não são vistas, mas sentidas. Você era uma criança diferente, e eu reservei tempo para estar com você, porque sabia que no futuro você poderia dar continuidade aos meus ensinamentos. Você esqueceu, como eu já esqueci uma vez, os mistérios de nossa natureza feminina. Esse sonho foi o início da jornada de Fernandes para se tornar uma curandeira. Ela começou pela cura do próprio corpo e continuou a canalizar essa energia para a cura dos outros. Muitas outras mulheres se lembram dos dons e talentos particulares de suas avós ao retornarem para sua natureza feminina. A mulher como criadora de mitos. A criação de mitos é um processo contínuo, e os mitos são necessários para organizar a vida. Ao discutir a definição de mito no contexto da poesia, Mark Schroeder observa: os mitos são os instrumentos pelos quais lutamos continuamente para tornar nossa experiência inteligível para nós mesmos. Um mito é uma imagem ampla e controladora que atribui sentido filosófico aos fatos da vida comum, ou seja, o que tem valor organizador para a experiência. Uma mitologia é um corpo, mais ou menos articulado, de tais imagens, um panteão. Sem tais imagens, a experiência se torna caótica, fragmentária e meramente fenomênica. É o caos da experiência que as cria, e elas têm a intenção de corrigi-la. Se não for iniciada em uma mitologia feminina pela mãe ou avó, a mulher tem que desenvolver sua própria relação com seu feminino interior, com a grande mãe. Isso pode explicar por que hoje tantas mulheres procuram imagens antigas de poderosas divindades e heroínas femininas para curar a ferida interior. Como a história feminina foi muito destruída, as mulheres estão voltando à pré-história para encontrar elementos da mitologia feminina que existiam antes da divisão grega do poder em múltiplos deuses. À medida que os arqueólogos descobrem culturas antigas baseadas nos princípios vitais da deusa, as mulheres recuperam o poder e a dignidade que lhes foram concedidos quando o papel da mulher era proteger a vida humana e a sacralidade da natureza. Desde os anos 70, as mulheres artistas criaram uma profusão de imagens representando figuras de deusas e símbolos pré-cristãos associados a ela. Ao invocar os poderes associados ao arquétipo da deusa, mulheres artistas como Mary Beth Edelson, Caroline Schneemann, Mimi Lobel, Buffy Johnson, Judy Chicago, Donna Byers, Donna Hines, Miriam Sharon, Ana Mendieta, Betsy Damon, Betsy Ear, Mônica Joe e Hannah Kai estão energizando uma nova forma de consciência da deusa, que em sua manifestação mais recente está exorcizando o mito da criação patriarcal através de uma retomada das faculdades visionárias femininas. A visão e o poder do feminino estão em representações da Virgem, da Mãe e da Velha, da aranha, da cobra e do pássaro, do vaso, da caverna e do graal, da montanha, da água e das árvores, assim como de figuras de deusas culturais específicas como Serriduen, Lilith, Coatlicue, Kuanin, Iemanjá, Tiamá, Amaterasu e muitas outras. Esses trabalhos capturam a essência dos aspectos femininos de criadora, preservadora e destruidora,
além de celebrarem a preservação, a reverência e a interconexão dos elementos básicos da vida. No livro Mulheres como Criadoras de Mitos, Poesia e Arte Visual por Mulheres do Século XX, Stella Lauter explica que o mito geralmente toma a forma de uma história ou um símbolo excepcionalmente potente, que se repete nos sonhos dos indivíduos, ou tem suas imagens em rituais de grupo. Ela escreve: uma vez que o mito seja estabelecido, é quase impossível removê-lo por meios exclusivamente racionais. O mito deve ser substituído por outra história ou símbolo igualmente persuasivo. As mulheres vêm desafiando os mitos predominantes dos antigos símbolos do feminino, a exemplo de Eva, ainda usada para distorcer o poder das mulheres. Ao descrever suas pinturas, a artista de Los Angeles Nancy Ann Jones afirma: temos que desafiar a tirania da Eva bíblica retratada como uma tentadora, com um corpo profano e impuro, e que foi por milhares de anos responsabilizada pela humanidade pelo pecado original. Esse mito reforçou a posição de que as mulheres devem ter sempre uma cidadania de segunda classe, pois foram criadas depois de Adão a partir de sua costela. Em todas as proibições impostas às mulheres, Eva é usada como validação. Jones prossegue explicando os símbolos em sua obra Mito Desafiador 3. Aqui eu retratei Eva diante do labirinto inscrito no chão de Chartres, porque a Catedral de Chartres foi construída em um local que era sagrado para a deusa, antes da existência do cristianismo. Séculos antes de o Antigo Testamento ser escrito, a deusa era adorada e a sexualidade da mulher era sagrada. Quero ver a sexualidade da mulher restaurada, a seu poder e dignidade originais. Artistas como Jones, que criam novas histórias e símbolos sobre o feminino, estão curando a própria natureza feminina nesse processo. A origem das imagens da deusa. Os primeiros símbolos da deusa provavelmente tiveram origem na reverência humana pela criação feminina no parto. As imagens da mãe se tornaram sagradas. Mayumi Oda, uma artista que nasceu no Japão durante a Segunda Guerra Mundial e que mais tarde se mudou para os Estados Unidos, começou a pintar a deusa nos anos de 1960, época em que teve seus filhos. Ela estava preocupada com a ideia de dar à luz durante o período da Guerra do Vietnã, mas também estava determinada a encontrar uma imagem feminina positiva, com a qual pudesse se identificar para lhe dar o poder de criar e viver. Oda não tinha nenhum conhecimento consciente prévio da deusa, nem desejo de pintá-la. As imagens simplesmente brotaram dela. Naquela época, eu estava trabalhando com gravuras, usando tinta preta. A gravura em água forte utiliza muito preto. Dessa semente escura surgiu essa enorme mulher com grandes seios fartos. Eu intitulei O Nascimento de Vênus. E isso foi definitivamente o nascimento da minha própria deusa. Oda continuou explorando os diferentes aspectos de si mesma através do imaginário da deusa durante os 20 anos seguintes. Quando eu não conhecia minha raiva muito bem, tentei fazer deusas pacíficas. Fiz um quadro de Kuan Yin como uma deusa compassiva, segurando uma espada e intitulei Ó deusa, dai-nos força para atravessar. Entendi que a compaixão não é mera piedade, e sim algo mais implacável. Nos últimos anos, tenho trabalhado com a Dakini negra, que é o aspecto agressivo do feminino, o lado guerreiro. Somente através da prática da gentileza comigo mesma pude fazer isso. Quando eu estava com raiva, não conseguia fazer. Não é a raiva que eu queria expressar, ela está além disso. É o dualismo que precisamos superar para ir além e encontrar a nossa morte. Muitos artistas abordam a ligação entre a deusa e a natureza. Buffy Johnson, uma artista de Nova York, com quase 80 anos, pinta a deusa em suas formas da natureza desde criança. Fui chamada para esse trabalho quando era muito jovem, mas não sabia disso na época. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu morava na casa de um parente mais velho, que era comandante naval, em Duxbury, Massachusetts.
com minha tia e minha avó. Naquela época, fiz 40 ilustrações de espíritos do sol, da lua, das estrelas, do vento norte, do vento leste, da terra e do céu. Todas eram mulheres em poses diferentes. Aos 30 e tantos anos, Johnson começou a colecionar imagens da Grande Mãe. Ela se deu conta que estava representando a deusa da vegetação em suas pinturas florais. Um dia acordei e disse: Bem, eu estou pintando a deusa da vegetação porque fiz o botão, a flor, o fruto, a vagem e a raiz. Todo o ciclo da Senhora da Vegetação. Ela então pesquisou a deusa durante 35 anos e compilou suas descobertas referentes aos primeiros artefatos conhecidos feitos pela humanidade, para provar a existência da deusa em seu livro intitulado Lady of the Beast, a Senhora das Bestas Feras. Quando lhe perguntei por que ela pintou a deusa, Johnson respondeu: A Terra está em perigo, e nós estamos em perigo porque somos parte da Terra. Ao contrário da noção cristã de que plantas, animais, minerais e mares estão aqui para servir à humanidade, estamos interconectados e precisamos aprender a nos unir com o mundo em vez de controlá-lo. As mulheres, a mulher do lado sombrio. As mulheres de hoje sonham com mulheres fortes, acolhedoras, que não têm necessidade de dominar os outros para exibir poder, e vão até a mulher sonhadora para despertá-la para uma nova ordem. Elas sonham com a escuridão, com a necessidade de enfrentar a dura realidade da vida e da morte, com a possibilidade de cataclisma, sofrimento e psicose. Muitas sonhadoras encontram uma mulher grande, poderosa, de pele escura, que as acolhe e recria. Após uma cirurgia renal, uma mulher de 40 e poucos anos teve o seguinte sonho no qual experimentou a descida: um encontro com a mulher do sonho sombrio e a cura de sua ferida feminina. Percebo que estou descendo para o inferno. Visto minha capa de chuva vermelha. Quero voltar para o mundo terrestre. Estou rodeada de esqueletos e demônios. Minha pele é devorada e retirada do meu corpo por dentes ferozes. Sou ossos caminhando entre ossos. O vento começa a soprar e eu me sinto muito seca. Estou em um deserto. Meus ossos secam e se desfazem em um monte de pó. Uma gota d'água clara cai no montículo de pó de ossos que sou eu. Uma mulher de pele escura, talvez africana ou indiana, toca o pó com os dedos e transforma numa lama pastosa. Ela começa a me refazer. Começa pela minha vagina. Meu corpo humano começa a chorar. Ela faz de mim uma mulher em primeiro lugar. Uau. Quando meu corpo está completo, vejo que é o mesmo corpo em que estou agora. Minha cicatriz da cirurgia ainda está lá. Meus seios ainda estão flácidos da amamentação. Ah, é esse o corpo que eu tenho para esse mundo. Ainda não morri. Estou viva nesse corpo e nesse mundo. Um corpo transformado é para outro lugar. Esse foi um poderoso sonho transformador que pressagiava enormes mudanças na percepção que essa mulher tinha de si mesma e de sua vida. A mulher do sonho sombrio também pôde trazer uma mensagem direta para a sonhadora. Recentemente tive um sonho no qual uma mulher negra e bem magra estava sentada em minha cozinha e começa a rolar limões pela tábua de corte com a palma da mão aberta. Ela usava um roupão. Ela olhou para mim um pouco cansada, mas com olhos vívidos e disse: Garota, eu viajei o mundo inteiro em busca do meu trabalho e voltei para casa para escrever. Encontre suas palavras, garota. As palavras da mulher. Quanto mais e mais pessoas criam imagens e histórias do sagrado feminino, mais elas se solidificam na linguagem e influenciam a experiência dos outros. Susan Griffin renomeou a terra como irmã em vez de mãe, prostituta ou velha. E ao fazê-lo nos deu um amor acessível pela natureza que não está separada de nós. Em seu poema This Earth, What She Is to Me, Griffin identifica sua dor, sua empatia, seus erros e seu refúgio na relação com a terra como irmã. Suas palavras trazem uma cura profunda.
Ao entrar nela, ela perfura o meu coração. À medida que me aprofundo, ela me desvela. Quando alcanço o meu centro, estou chorando copiosamente. Eu a conheci durante toda a minha vida, e agora ela me revela histórias. Histórias que são revelações e eu me transformo. Cada vez que eu vou até ela, eu nasço assim. A sua renovação me inunda sem parar. Suas feridas me acariciam. Tomo consciência de tudo o que se passou entre nós, do ruído entre nós, da cegueira, de algo que dorme entre nós. Agora meu corpo se entrega a ela. Eles dialogam sem esforço. Eu aprendo que em nenhum momento ela falhará comigo em sua presença. Ela é delicada como eu. Conheço sua senciência, sua dor, e minha própria dor se internaliza em mim. E minha dor cresce e eu agarro essa dor com minhas mãos. E eu abro a boca para essa dor. Eu sinto seu gosto. Eu a conheço. E sei porque ela continua com esse enorme peso, com essa enorme sede. Na seca, na fome, com a inteligência em cada ato, ela sobrevive ao desastre. Essa terra é minha irmã. Amo sua graça diária, sua ousadia silenciosa. E como sou amada. Como admiramos essa força uma na outra. Tudo o que perdemos, tudo o que sofremos, tudo o que sabemos, estamos atônitas com essa beleza e não esqueço o que ela é para mim e o que eu sou para ela. Retomando a escuridão, recuperando a louca. Abri esse capítulo com a citação de Madonna Kolbenschlag sobre restaurar e curar constelações femininas em contos de fadas, porque sinto que é imperativo recuperar e reintegrar as partes reprimidas do feminino, que são personificadas como bruxas, madrastas malvadas e mulheres loucas. Os contos de fadas costumam ser contados da perspectiva de uma garotinha ou garotinho, e giram em torno do seu relacionamento com seus pais e irmãos, criaturas mágicas e pessoas que ela encontra ao longo do caminho. Ouvimos como ela responde ao tratamento bom ou ruim dos outros, como enfrenta os desafios ao longo de sua jornada e como finalmente alcança sua dádiva do sucesso ou da reconciliação. Madrastas, bruxas e loucas são comumente retratadas como mulheres que impõem obstáculos para a criança em desenvolvimento. Elas são descritas como malvadas, cruéis, distantes, manipuladoras, ciumentas e gananciosas. Seus atos perversos são geralmente punidos com a morte. A bruxa é empurrada para dentro do forno em João e Maria. A madrasta da Branca de Neve, os sete anões, dança até a morte ao calçar os sapatos que foram aquecidos sobre as brasas quentes. E a bruxa amada Oeste derrete em Um Mágico de Oz. No conto de fadas, há pouca preocupação com as origens da crueldade da madrasta ou da bruxa malvada. Apenas supomos que ela sempre foi assim. Nunca ouvimos seu lado da história, sobre a criança chorona, desobediente e manipuladora, que é claro, a menina dos olhos do pai. A perversa madrasta representa a decepção de toda criança por não ter a mãe perfeita. Aquela mãe imaginária sempre disponível, sempre compassiva e incondicionalmente amorosa. Por sua vez, há um conto popular no qual a filha abre a porta e aceita a mãe de volta, curando aquelas partes reprimidas do feminino que escolhemos não ver ou nos recusamos a aceitar e compreender. Essa narrativa conta a história de uma filha rejeitada que cura a renegada dentro de si mesma, curando a louca, que é sua mãe. Essa narrativa me foi contada pela primeira vez pela contadora de histórias, Kathleen Zunda. O que segue é a minha versão desse conto. Era uma vez uma mulher com 4 filhas. Ela amava suas filhas. 1, 2, 3, que eram inteligentes, louras e lindas, mas odiava a caçula, a de número 4, que era apenas como era. Todos os dias essa mulher saía para buscar comida para as filhas. Ao voltar, ouvia suas filhas cantar. Ao voltar, suas filhas a ouviam cantar. Minhas queridas filhas, 1, 2 e 3, venham para a mamãe, venham para mim. Mesmeranda, filha 4, fique atrás da porta da cozinha. As meninas corriam para a porta para deixar a mãe entrar, mas Mesmeranda ficava atrás da porta da cozinha.
Então a mãe preparava o jantar para as três filhas mais velhas e, enquanto comiam juntas, conversando e rindo, jogavam as sobras para a Mesmeranda. As meninas mais velhas cresceram e se desenvolveram, mas Mesmeranda permaneceu magra e frágil. Mas lá fora, um lobo faminto observava as idas e vindas da mãe e queria devorar suas três filhas gordinhas. Ele pensou que poderia pegá-las cantando a canção da mãe. O lobo praticou durante dias e noites, até que numa tarde, enquanto a mãe estava fora, ele foi até a porta e cantou: Minhas filhas queridas, um, dois e três, venham para a mamãe, venham para mim. Mesmeranda, filha quatro, fique atrás da porta da cozinha. Mas nada aconteceu. As meninas não abriram a porta porque a voz do lobo era grave e rouca. Frustrado, o lobo foi procurar o coiote. Eu preciso ficar com a voz de uma mãe, disse ele. Faça minha voz soar aguda e doce. O coiote olhou para o lobo e perguntou: O que você vai me dar em troca? E o lobo respondeu: Vou te dar uma das filhas. O coiote então afinou a voz do lobo, que voltou para casa e cantou: Minhas filhas queridas, um, dois e três, venham para a mamãe, venham para mim. Mesmeranda, filha quatro, fica atrás da porta da cozinha. Dessa vez a voz do lobo estava tão aguda que voou ao vento. As meninas riram e disseram umas para as outras: Ah, são apenas folhas sussurrando, e não abriram a porta. Algum tempo depois, a mãe voltou e cantou sua canção para as filhas. Imediatamente elas abriram a porta e novamente as quatro comeram, deixando as sobras para a Mesmeranda. No dia seguinte, o lobo voltou para reclamar com o coiote. Você deixou minha voz muito fina. Conserte-a, para que eu soe como uma mulher. O coiote lançou o feitiço sobre o lobo, e o lobo voltou para a casa das filhas. Dessa vez cantou exatamente como a mãe. Minhas filhas queridas, um, dois e três, venham para a mamãe, venham para mim. Mesmeranda, filha quatro, fique atrás da porta da cozinha. Quando as meninas correram para receber a mãe, o lobo as enfiou num saco e levou embora. Mesmeranda permaneceu atrás da porta da cozinha. Mais tarde naquele dia, a mãe voltou e cantou à porta. Minhas filhas queridas, um, dois e três, venham para a mamãe, venham para mim. Mesmeranda, fica atrás da porta da filha quatro, fica atrás da porta da cozinha. Ninguém foi até a porta e ela cantou a canção novamente. Novamente, ninguém foi recebê-la e ela começou a temer o pior. Então, ouviu uma voz fraca cantando: Mamãe, suas filhas, um, dois e três, não podem mais ouvir, não podem mais enxergar. Elas foram embora além da terra e do mar. Mesmeranda está aqui. Olhe para mim. A mãe abriu a porta e, quando não viu as filhas amadas, saiu correndo de casa como uma louca, arrancando os cabelos e cantando sua canção sem parar. Mesmeranda se levantou, viu a sala vazia e saiu pela porta aberta. Ela começou sua jornada, fez seu caminho no mundo e, por fim, se casou com o filho do imperador. O tempo passou. Um dia, uma velha louca de cabelo desgrenhado e emaranhado como um ninho de vespas foi ouvida ao portão do palácio. Minhas filhas queridas, um, dois e três, não podem mais ouvir, não podem mais enxergar. Mesmeranda, filha quatro, ouça-me agora, estou à porta. As pessoas riam quando passavam por ela, e os guardas do palácio a mandavam embora, mas todo dia ela retornava, vestida andrajos esfarrapados, e cantava. Minhas filhas queridas, um, dois e três, não podem mais ouvir, não podem mais me enxergar. Mesmeranda, filha quatro, ouça-me agora, estou à porta. Então chegou à imperatriz a notícia de que havia uma louca nas ruas cantando para sua filha Mesmeranda. Mesmeranda disse: Eu não conheço nenhuma louca, eu não tenho mãe. Um dia Mesmeranda estava semeando flores no jardim do palácio e ouviu seu nome no refrão da mulher louca. Ela abriu o portão e olhou para o rosto da louca. Foi então que viu sua mãe. Ela pegou sua mão e levou para dentro. Mamãe, disse ela, as outras se foram, mas olhe para mim. Eu sou Mesmeranda. Você não me amava antes, eu ficava atrás da porta da cozinha. Mas agora eu estou aqui, eu vou cuidar de você. Então ela banhou sua mãe, penteou seus cabelos.
recuperando o poder do feminino. Esmeralda aceita a mãe de volta, limpa, veste, cuida dela. Ela abre seu coração e aceita a louca que é a mãe que a rejeitou. Cada uma de nós precisa aceitar de volta o feminino descartado para recuperar nosso pleno poder feminino. Se a mulher continua ressentida com a mãe por não ter recebido o cuidado materno, ela permanece ligada a essa mulher, uma filha numa eterna espera. Ela se recusa a crescer, embora para o mundo exterior pareça agir como uma adulta madura. Lá no fundo, ela se sente sem valor e incompleta. No livro A Virgem Grávida, Mary Woodman chama essa parte renegada de nós mesmas, a Virgem Grávida, a parte que se torna consciente quando mergulha na escuridão, minerando nossa escuridão de chumbo até conseguir trazer à luz nossa prata. Muitas mulheres não se dão conta de que se limitam na vida por causa das mensagens que receberam de suas mães, mãe, avó, tias, amigas da família, durante a infância. Essas ladainhas serviram para imobilizar sua mãe e continuar a acorrentar o espírito da filha. Eu deveria ter sido, eu sempre quis ser. Você não sabe como é doloroso não ter nada meu. Eu nunca tive tempo para mim mesma. Seu pai não me deixou. Não se meta em encrenca, não fira os sentimentos de ninguém. Eu não aceito. Estou sobrecarregada, eu vou ficar maluca. Não sei como as outras pessoas conseguem, não consigo suportar essa dor. Não consigo suportar essa dor era um comando direto para não sentir. Uma mãe americana de ascendência alemã disse à filha para não contar aos vizinhos nada do que sentisse. Não fazemos isso nessa família. Se a filha dissesse à mãe que estava chateada com algo que havia acontecido com seus amigos na escola, a mãe lhe dizia para não se sentir assim. Para essa filha, recuperar a escuridão significa ir além da vergonha para resgatar todos os sentimentos que escondeu de si mesma, por mais assustadores que possam parecer, para que ela possa encontrar a sua voz autêntica. Uma cliente minha de 50 anos cresceu com uma mãe que tinha dificuldades de audição. Seu papel no relacionamento era proteger a mãe, interpretar para ela e falar por ela. Ela não tinha identidade própria, era apenas a intermediária da mãe. Aprendi muito cedo a ser invisível. Aprendi também o que as outras pessoas queriam. Nunca tive a oportunidade de expressar o que eu queria, porque não havia ninguém para me ouvir ou me afirmar meus desejos. Eu desisti de querer. Tornei-me invisível para mim mesma. Só agora, quando me aproximo dos 50 anos, estou aprendendo como é importante ser visível, tanto por fora quanto por dentro. Ser reconhecida e elogiada pelo que sei e pedir o que quero. Filhas que não tiveram uma mãe que as apoiasse na infância sentiam que precisavam saber fazer tudo por si mesmas. Essa é uma postura típica dos filhos adultos de alcoólatras. Eles têm dificuldade de pedir ajuda e de buscar aquilo que precisam depois de adultos, porque esse tipo de orientação nunca esteve disponível. Na idade adulta, continuam fazendo as coisas sozinhos, temendo que nunca possam contar com mais ninguém. Sentem que devem ter um desempenho perfeito para esconder aquilo que não sabem e que nunca lhes foi ensinado. Aprender a pedir ajuda é um grande passo para retomar seu poder pessoal. Eu acho difícil aceitar e valorizar a louca dentro da minha mãe, porque dessa forma terei que encarar a louca. Começar de novo. Eu acho difícil aceitar e valorizar a louca dentro da minha mãe, porque dessa forma terei que encarar a louca dentro de mim também. Se eu aceitar a minha mãe de volta como ela é, preciso ficar em paz com o fato de que não posso fazê-la me amar do jeito que eu quero ser amada. Nunca terei uma mamãe que me ame de verdade. Uma mãe, sim, mas não uma mamãe. Preciso aceitar minha mãe como ela é. Não posso me prender à dor de ter sido uma filha sem mãe, pois isso me impede de ser tudo o que eu sou. Durante um exercício de imaginação ativa de entrar em contato com meu aliado interior, a águia vem até mim e eu lhe pergunto: o que é que me prende? Ela responde:
Seu ressentimento prende você. Pare de ficar ressentida com o que falta, com o que você não recebeu da sua mãe. Isso são desculpas para você mesmo. Perdoe sua mãe. Use sua visão de águia para ver além da sua perda pessoal, senão seus sentimentos ficarão distorcidos. Não seja um rato que fica preso e olhando para a ponta do próprio nariz.